eu convido os irmãos a pegarem suas Bíblias e abrirem as suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. O tema da mensagem é o propósito do milagre. Marcos 10, 46 até o 52. Amém, meus irmãos? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Como nós falamos aqui, o tema da mensagem é o propósito do milagre. A palavra milagre é o poder, habilidade inerente que é usado acerca de feitos de origem e caráter sobrenaturais, visto que não podem ser produzidos pelos agentes e meios naturais. Ou seja, o milagre é algo sobrenatural, que não depende de nós, é algo que nós não podemos fazer, que só o nosso Deus pode operar. Tem um livro que eu fui presenteada, que chama Os Milagres de Jesus, é de Spurgeon. E o autor fala que nas cidades do Oriente, era muito comum lá na Síria, no Egito, a oftalmia, ou seja, a inflamação nos olhos. Era muito comum naquele povo o problema na visão. Tinha muitos cegos. E ainda é grande o número, na atualidade, de cegos nos países orientais. O autor chega a falar que de 100 pessoas que tinham, ele comparou assim, de 100 pessoas, 20 eram completamente cegos, 10 tinham problema em um dos olhos, e os outros tinham algum problema, os outros 20 tinham algum problema de visão. Então, ou seja, de 100 pessoas, a metade tinha problema de visão. Então, era comum. O autor, ele chega a falar num trecho do livro assim, que a misericórdia foi encontro, da desgraça em seu terreno. Por quê? A misericórdia de Jesus alcançou um povo que tinha necessidade, que precisava de cura. Ou seja, naquela região existiam muitos cegos. E de acordo com o Spurgeon, era grande o número de cegueira naquela região. Hoje em dia, meus irmãos, nós também estamos vivendo uma época de grande cegueira, não igual lá naquela época. Aquela época lá, a cegueira era tanta que também, por isso, a pobreza era muita naqueles países. Então tinha muitos mendigos. Hoje a cegueira já não é mais causa de tanta pobreza, apesar de ainda ter cegueira, mas não é causa mais da miséria, porque hoje há tratamento, há cura, mas naquela época que Jesus estava ali era tudo muito difícil. Haviam muitos mendigos por causa da pobreza. Na atualidade, nós vemos hoje no mundo, de uma forma geral, que existem muitas pessoas cegas, não fisicamente, mas cegas espiritualmente.
E o Senhor Jesus, como operou lá no passado, curando aqueles cegos, Ele hoje está aqui para curar as pessoas que estão cegas espiritualmente. Nós vimos aqui que o tema da mensagem é o propósito do milagre. O Senhor Jesus operou um grande milagre na vida daquele cego. E o nosso Deus, Ele tem um propósito no milagre. Às vezes, a gente se pergunta. Às vezes a gente ora muito por uma pessoa, a gente coloca aquela pessoa nas mãos do Senhor. E por que às vezes o milagre não acontece na vida de A ou B? Às vezes acontece para um e não acontece para o outro. O nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas então por que às vezes uns oram e recebem um milagre e outros oram e não recebem um milagre? Porque o nosso Deus, Ele tem um propósito no milagre. Alguns propósitos o Senhor colocou aqui no meu coração para que eu trouxesse aqui nesta noite, para estar falando para os irmãos. Um dos propósitos é para que creiam que Ele é o Filho de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, capítulo 11, versículo do 1 ao 4 e depois o versículo 15 do mesmo capítulo. Amém? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora o versículo 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele teve um momento certo de chegar ali para operar aquele milagre, ressuscitar Lázaro, para que a glória de Deus fosse revelada, para que eles crescem que Jesus é o Filho de Deus. Outro propósito que o Senhor tem, para que almas se rendam a Jesus. Atos capítulo 8, versículo do 4 ao 8. Atos, capítulo 8, versículo do 4 ao 8. Para que almas se rendam a Jesus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Ou seja, o Senhor opera seus milagres para que almas se rendam ao Senhor Jesus. O Senhor opera milagres para que a nossa fé seja fortalecida. Às vezes, o milagre não é na nossa vida, mas às vezes a gente escuta um irmão testemunhando um milagre e aquilo fortalece a nossa fé. Então o milagre, ele é para fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé seja edificada, para que a fé dos irmãos seja edificada. Às vezes o milagre acontece na nossa vida para que a gente possa testemunhar. Às vezes a gente recebe um milagre do Senhor para lá na frente a gente ajudar algum irmão que está passando por uma situação semelhante, algum irmão que está abatido pelaquela circunstância. Então o milagre, ele acontece para que nós possamos testemunhar e ajudar os nossos irmãos a serem fortalecidos na fé. Mas o principal
O objetivo do milagre é a salvação. Porque o Senhor, o objetivo que Ele tem para aqueles que creem nele, para toda a humanidade, é a salvação. Nós vimos aqui, nesse texto, que Bartimeu, ele creu que o Senhor Jesus era o Filho de Deus e ele foi salvo. Além de ser curado, ele foi salvo. Os milagres, meus irmãos, como eu falei aqui no começo, às vezes a gente se pergunta. Às vezes você está numa situação difícil, a gente é ser humano, né? O nosso espírito está limitado nessa carne. Então, às vezes, a gente se pergunta, por que, Senhor? Por que aquela pessoa recebeu um milagre? E por que eu não recebi, Senhor? Os milagres acontecem, irmãos, não porque nós somos melhores, porque nós conhecemos mais a palavra, porque nós jejuamos mais, oramos mais. Não é por mérito nosso. O milagre também é graça, é favor não merecido. É Deus que determina, é propósito de Deus. E Ele continua sendo Deus, independente se Ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo ou não, porque o nosso Deus, Ele já está lá no nosso futuro, Ele já conhece o nosso futuro. Eu tenho pensado muito ultimamente, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar pregando a palavra dEle, para que a gente possa pregar a palavra, a gente tem que meditar mais ainda nela, e eu fico maravilhada com a palavra do nosso Deus. São 2 versículos que quando às vezes me bate um desânimo, às vezes tem dias que você fica, né, surge alguma situação que você fica meio desanimado ou fica meio entristecido, e esses 2 versículos têm sido assim, eu sempre falo neles aqui, é o Salmo 139, o versículo 16, que fala que o Senhor, né, na versão King James que eu tenho, que todos os nossos dias estão pré-fixados. Antes que qualquer um deles existisse, o Senhor já sabe tudo sobre nós. E estudando sobre o livro do profeta Jeremias, quando Deus fala com Jeremias no capítulo 1, versículo 5, que ele já sabia todos os planos para ele, antes dele nascer, ele já tinha escolhido ele, já tinha determinado ele por profeta das nações. Ou seja, o nosso Deus já está no nosso futuro. Ele está no nosso presente e Ele está no nosso futuro. Ele sabe todas as coisas. Às vezes nós nos desesperamos, porque nós queremos muito um milagre, queremos muito que algo aconteça, e a gente fica desesperado porque a gente às vezes não está vendo a solução do problema. Mas eu te digo, meu irmão, o Senhor já está lá na frente, e fazendo infinitamente mais do que nós podemos pensar. Irmãos, é graça, é favor não merecido. Às vezes nós queremos receber o milagre porque nos achamos santos demais, melhores demais, mas não é assim que o nosso Deus age. Tem um louvor que fala assim, eu já falei com os irmãos que eu sou desafinada, então assim, só a misericórdia do Senhor não vou cantar, não vou fazer os irmãos passarem por isso. Mas tem um louvor que fala assim, que o maior milagre Ele já operou em nós, operou em mim, operou em vocês. O maior milagre é a salvação, meus irmãos. O maior milagre é a salvação que o Senhor Jesus nos concedeu naquela cruz do Calvário. Salvação é o que Deus quer para nós. Os milagres, eles resolvem problemas imediatos, problemas que nós estamos passando, problemas que nós sozinhos não conseguimos resolver. Mas o objetivo de Deus para nós é muito maior, é salvação, é eternidade. O milagre resolve algo aqui, um problema que está aqui que nós não conseguimos sozinhos, porque o que a gente consegue fazer, o Senhor não vai fazer. Ele entra com a provisão dele, com o propósito dele, naquilo que nós não conseguimos. Mas o milagre é algo imediato. O Senhor tem muito mais preparado para nós, a eternidade, onde nós não vamos ter mais, não vamos sofrer, não vamos chorar, não vamos sentir dor, tristeza, não vai haver mais clamor. Sabe por que não vai haver mais clamor? Porque nós não vamos ter necessidade de nada, porque nós vamos estar eternamente na presença do nosso Deus e nunca mais haverá falta de nada. É por isso que não haverá mais clamor. Eu gostaria de abrir com os irmãos em Mateus 9,
capítulo 9, versículo 27 e 31 ao 31. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. O Senhor Jesus perguntou para aqueles cegos: credes que eu seja capaz de fazer isto? E eles responderam: sim. Para que o milagre aconteça, tem que haver reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. E nós temos que crer que o Senhor pode fazer. Em Marcos, capítulo 10, que nós lemos aqui, do versículo 46 ao 52, Bartimeu foi curado e salvo. Eu quero ler com vocês também Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34. Nesse contexto aqui de Mateus, falam de 2 cegos. Só que nesse contexto aqui, provavelmente é o mesmo contexto que Marcos escreveu. Porque Marcos, Lucas e Mateus são evangelhos sinóticos. Eles são comuns, têm fatos comuns entre si. E se a gente olhar aqui a localidade, é a mesma localidade relatada aqui em Marcos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. O ponto que Deus quer tratar conosco é que Bartimeu, que é o texto base, ele foi curado e ele foi salvo. Primeiro, ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Naquela época, uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. Mas nem todos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Alguns seguiam Jesus porque queriam ver os milagres, queriam ser curados. Outros seguiam Jesus porque achavam que ele era mais um mestre, que ele era um profeta. E muitos não acreditavam. Poucos eram os que acreditavam que Jesus é o Filho de Deus. Aquele cego, ele ouviu falar de Jesus, porque quando nós lemos em Marcos ou Mateus, Marcos, que fala de Bartimeu, fala que o Senhor Jesus chegou em Jericó, ponto. E depois, quando Jesus e seus discípulos estavam saindo, aquele cego começou a clamar. Provavelmente, ele ouviu falar do Senhor Jesus e dos milagres que ele estava operando. E ele ali na beira do caminho, quando ele escutou, porque às vezes quando a pessoa tem a visão, a falta de visão, a audição fica melhor, e ele escutou que Jesus vinha, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não chamou Jesus como profeta, ele chamou Jesus filho de Davi. Aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus como se ele fosse um milagreiro, um profeta, muitos deles não acreditavam, mas aquele homem, sendo cego,
Ele conseguiu enxergar que Jesus era o Messias esperado, o Filho do Deus vivo, o Filho de Davi. E muitas pessoas com a visão perfeita não conheciam o Senhor Jesus e não o reconheceram. O segundo ponto é que ele, sendo cego, reconheceu e enxergou em Jesus o Messias que muitos não enxergavam. Eu gostaria de ler com os irmãos Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 20. Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 20. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: Cristo, o Cristo de Deus. Ou seja, aqui na palavra nós vemos que realmente aquela multidão não sabia quem era Jesus. Poucos eram que reconheciam Jesus. Alguns achavam que ele era um mestre, poucos criam que ele era o Messias, Filho de Deus, enviado para a salvação da humanidade. Em Marcos, capítulo 1, versículo 11, nós vemos o próprio Deus revelando que Jesus é o seu Filho. Marcos, capítulo 1, versículo 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, quando o Senhor Jesus foi batizado, ouve-se uma voz dizendo que ele é o Filho de Deus. Irmãos, muitas pessoas, até hoje, na atualidade, não reconhecem Jesus como Messias. Muitas pessoas veem Jesus como um médium, como um espírito evoluído, ou como um profeta, ou como um avatar. Muitas pessoas não reconhecem ainda Jesus como Filho de Deus. Mas até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 24, depois o versículo 34 do capítulo 1. Dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Em Marcos capítulo 3, versículo 11, nós vemos também: e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Capítulo 5 de Marcos, versículo 7. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E muitas pessoas ainda não reconhecem que Jesus é o Messias. Foi assim lá e ainda está acontecendo isso nos nossos dias. E muitos, tendo a visão perfeita, não reconhecem quem é Jesus. Até Tiago, o irmão de Jesus, não acreditava que Jesus era o Messias escolhido, enviado por Deus. Aquele cego, o terceiro ponto, aquele cego, ele gritou, ele implorou, ele suplicou. O que significa isso? Dependência. Dependência de Deus, reconhecer que só Deus pode nos dar vitória, que só em Deus nós temos salvação. Aquele cego, ele não se calou, ele gritou: Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não se calou, e o grito dele chamou a atenção do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus parou
e mandou chamá-lo. Ou seja, o clamor, o grito dele, ele insistiu, ele viu ali uma oportunidade e ele não desperdiçou aquela oportunidade. Ele clamou, ele gritou e o Senhor Jesus parou para ouvi-lo. O Senhor Jesus perguntou para ele: "Que queres que eu te faça?" O Senhor Jesus já sabia. O Senhor Jesus sabia o que aquele cego precisava, mas ele queria ouvir o clamor dele, a dependência dele. A dependência dele estava no Senhor, no Filho do Deus vivo, e o Senhor Jesus o curou. E mais ainda, o Senhor Jesus o salvou. E ele, depois de curado, nós lemos aqui na palavra que ele continuou seguindo ao Senhor Jesus. Quantas pessoas experimentam o milagre do Senhor, recebem a cura, recebem uma bênção e não voltam mais. Naquela época tinha muitas pessoas interessadas nos milagres, mas não em Jesus, não em seguir o Senhor Jesus. As pessoas queriam ter seus problemas resolvidos e depois seguiam sua vida normalmente. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, eu gostaria de ler com os irmãos também, Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Atitude, aproveitando as oportunidades. Aquele cego, ele gritou e clamou, ele aproveitou a oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade, clamar por Jesus, clamar pelo Filho de Deus, clamar pela tua misericórdia. Aquele cego reconheceu Jesus como Messias e não somente como mestre ou mais um milagreiro. Ele clamou, ele gritou e Jesus parou, ouviu o clamor dele. O clamor daquele homem parou o Senhor Jesus e ele saltou. No versículo 50, eu não sei se nessa versão minha aqui fala que ele levantou-se e foi se ter com Jesus, em Marcos 10, né? Versículo 50, nessa versão minha, Almeida aqui, ele fala que levantou-se, mas na outra versão que eu tenho, na King James, fala que ele saltou rapidamente. Na hora que chamaram ele, falaram que Jesus estava chamando, ele jogou a capa para o lado, saltou e foi ao encontro do Senhor. A oportunidade, o reino do Senhor, como nós lemos aqui, lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se ao Senhor Jesus. É força, meus irmãos, é aproveitar a oportunidade, é gritar, é clamar, porque o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Bartimeu, como nós falamos, ele recebeu um milagre e ele continuou seguindo ao Senhor Jesus. O Senhor, ele já sabia o que Bartimeu precisava, mas a atitude de Bartimeu, que o Senhor viu e reconheceu a fé dele, o reconhecimento do senhorio de Cristo. É isso que Bartimeu fez, ele reconheceu o senhorio de Cristo. É graça, meus irmãos, o Senhor Jesus colocou o coração dele na miséria de Bartimeu, teve misericórdia de Bartimeu, curou Bartimeu e salvou a fé dele no Senhor Jesus. Porque muitas pessoas têm fé, às vezes a fé está no lugar errado. A fé que salva é a fé em Jesus. Em Mateus 9:27 diz que os cegos o seguiam clamando: Filho de Davi. É reconhecimento, irmãos, reconhecimento que Jesus é o Salvador, o Messias esperado. Quem que é Jesus para nós? Quem que é Jesus para você? Como você enxerga Jesus na sua vida? Clamaram ao Filho de Deus: Senhor, põe teu coração em nossas misérias. Reconheceram que eram miseráveis, pecadores e que sem Ele nada podiam fazer. O maior objetivo, como nós falamos aqui, o único objetivo de Deus para a humanidade é a salvação. Jesus, ele operou milagres, atraindo as pessoas para a cruz do Calvário, onde ele foi morto, foi crucificado, morto e ressuscitou. Os milagres que ele fez atraíram as pessoas para a presença do Senhor Jesus, mas muitos não permaneceram e muitos não o reconheceram.
O maior milagre que o Senhor Jesus operou foi a salvação, a nossa salvação. Eu gostaria de falar aqui sobre um outro homem de Deus também. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre Saulo. Mas Saulo, ao contrário de Bartimeu, Saulo tinha sua visão perfeita. Ele enxergava perfeitamente. Só que Saulo estava cego espiritualmente. Saulo, ele era um homem religioso, ele era praticante, observador, ele observava a lei e praticava a lei do Senhor. Até os 28 anos de idade, ele praticava, ele buscava encontrar a Deus na sua vida. Ele tinha o desejo de encontrar Deus na vida dele. E ele observava a Torá, a lei do Senhor. Ele conhecia, ele sabia de cor a lei do Senhor. Ele era um homem muito religioso. E ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era em nome de Deus. Ele acreditava que tudo aquilo que ele estava fazendo ia aproximar ele de Deus. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Vamos ler lá em Atos 22, 3. Atos 22, 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Ou seja, ele era um homem religioso, mas a observância da lei não conseguia aproximar Saulo de Deus. Sabe quando a ficha dele começou a cair? Quando ele viu Estevão ser apedrejado. Estevão, homem de fé, cheio do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que tinha muita fé e cria no Senhor Jesus. Ele acreditava, ele tinha fé no Senhor Jesus, ele reconheceu em Jesus o Messias. E por isso, pela sua fé, levantaram, porque ele pregava a palavra do Senhor, ele pregava a verdade, ele falava de Jesus. Então ele foi perseguido, levantaram falso testemunho contra Estevão. Ele foi levado lá no Sinédrio e ele testemunhou, ele falou da história do povo de Deus até chegar em Jesus. Em Atos 7, 55, 56, nós vimos Estevão, ele viu os céus abertos, aquilo que Saulo estava buscando, ver Deus, ter um encontro com Deus, se aproximar de Deus. Estevão viu os céus abertos, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão viu os céus abertos porque ele acreditava em Jesus. Ele não buscou somente os milagres, mas ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. E ali a ficha de Saulo começou a cair. Saulo observava tudo o que estava acontecendo. Atos 7:58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo viu ali aquele momento que Estevão contemplou os céus abertos. E durante toda a sua vida, até aquele momento, Saulo estava procurando aproximar-se de Deus através da observância da lei, mas sem sucesso.
Naquele momento, Deus começou a agir ali na vida de Saulo. Saulo ficou, nós vamos ver em Atos 9, onde Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Em Atos 9, capítulo 3, 9, Saulo fica cego por 3 dias. Nesse caso aqui foi diferente, Bartimeu era cego. Paulo ficou cego para poder enxergar o Senhor Jesus. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Ou seja, com Saulo, agora Paulo foi ao contrário. Ele ficou 3 dias sem enxergar. Mas quando lhe foi devolvida a visão, ele já não era mais Saulo, perseguidor de cristãos, matador de cristãos, mas Paulo, um grande homem de Deus, né? Jesus, ele veio, meus irmãos, para os seus, mas os judeus não o reconheceram. Nós podemos ver isso em João capítulo 1, versículo 10 e 11. João 1, 10, 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E assim hoje ainda tem muitas pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, como o único e suficiente Salvador. Nós lemos lá em Lucas, não vamos ler de novo, o Senhor Jesus perguntando para os seus discípulos: quem dizes que eu sou? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Em Mateus 9, 28, aqueles cegos, eles creram que Jesus podia curá-los. Bartimeu, sendo cego fisicamente, reconheceu e enxergou em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, e quando ela contou e falou para aqueles que haviam estado com ele que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Marcos 16, versículo 11. Marcos 16, versículo 11. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E ele apareceu para 2 seguidores. Quando falaram para os demais, eles também não creram. Marcos 16, 13. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Jesus repreende os discípulos pela falta de fé. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, meus irmãos, os sinais seguem aqueles que creem. Deus, meus irmãos, é Ele que determina sobre os propósitos dos milagres. Como nós vimos lá no começo, Deus tem propósito no milagre. Propósito para que Deus seja glorificado, para que o Senhor Jesus seja reconhecido como Filho de Deus, mas o principal propósito do Senhor é salvação. É Deus que determina. Ele sabe os propósitos dos milagres, mas para que o milagre aconteça, nós devemos crer sem duvidar que Ele é Deus
Ele trouxe tudo à existência. Deus criou tudo, Ele trouxe tudo à existência do nada. Ele é o único que pode, é o único que tem poder e autoridade. Todas as vezes que o ser humano reconhece que não consegue, eu vejo ali uma grande oportunidade de salvação. Porque quando o homem se acha autossuficiente, ele acha que não precisa de Deus. E quando a gente reconhece a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, nós temos oportunidade de salvação. Eu já vou encerrar para a gente orar, mas eu quero falar com os irmãos rapidamente a questão do milagre. Às vezes, a gente pede as coisas ao Senhor, mas às vezes a gente não crê. Aquele cego, ele reconheceu, ele clamou e ele falou com o Senhor que ele queria enxergar e ele creu, por isso ele recebeu o milagre. Muitas das vezes nós pedimos, mas nós não cremos. Quando eu ainda não era convertida, meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, já em fase terminal, não tinha mais o que fazer. Então, quando o médico me deu o diagnóstico, meu pai nem foi, eu fui lá conversar com o médico. Naquela época o médico, hoje em dia os médicos já falam diretamente com o paciente, mas naquela época ainda não. Então foi eu e uma tia minha, e aí o médico falou comigo. Ele falou assim, olha, ele está com câncer de próstata, não tem, já deu metástase, né, que fala, não tem como fazer mais nada. A gente pode fazer uma cirurgia para diminuir a dor, mas curar não vai ser curado. E ali eu fui embora para casa e aceitei o que o médico falou comigo. Eu aceitei o que o médico falou e ali eu já comecei a vivenciar um luto. Nem pedi pela cura, eu não pedia, porque para mim aquela palavra foi determinante. Os médicos estão errados? Não. Eles estudaram muito, mas eles estão vendo o que é visível para eles. O nosso Deus, como nós falamos aqui, ele já está lá no nosso futuro. E é Ele que determina, Ele é o autor da vida. O propósito do milagre é Ele que sabe. Ele vai fazer um milagre de acordo com o propósito que Ele tem para cada um. Mas como nós vimos aqui, o principal propósito do nosso Deus é a salvação. É isso que interessa a Ele. Agora, em 2019, eu vivenciei outra situação, em que para os médicos não tinha mais jeito para minha mãe. Quando eu saí da Regional Leste e eu deixei minha mãe lá, a gente estava aguardando por vaga, a situação dela não era boa, era para a morte. Eu cheguei em casa chorando. Eu saí de lá de madrugada e numa sexta-feira de manhã eu estava em casa chorando. E tem uma irmã em Cristo, não é aqui da nossa igreja, eu tinha passado mensagem para ela e ela chegou lá na minha casa pela manhã para orar comigo. A sogra do meu filho, a minha nora estavam lá em casa e a gente se reuniu na minha cozinha para orar. E eu estava chorando como se a minha mãe já estivesse morta. Eu pegava alguma coisinha, eu lembrava dela e eu já começava a chorar. E essa minha amiga, vaso de barro nas mãos do Senhor, ela falou comigo, ela foi usada pelo Senhor naquela manhã para falar comigo. Por que você está chorando? Existe vida ali. A sua mãe vive. Ela falou comigo, a sua mãe está viva. Enquanto há vida, há esperança. Não pare de clamar. A partir do momento que Deus usou ela para falar aquilo comigo, eu não enxerguei mais morte. Eu cheguei lá naquela UTI da Regional Leste, onde todo mundo saía lá de dentro cabisbaixo e balançando a cabeça que não. Eu enxerguei vida no rosto da minha mãe. E ali foram 64 dias de luta, ela foi transferida e o Senhor operou um milagre na vida dela. Mas com certeza o Senhor tem um propósito nesse milagre. A salvação da minha mãe, que ainda não conhecia Cristo, a mudança, a transformação do nosso relacionamento. O Senhor sabia que se recolhesse ela naquele momento, pelo relacionamento difícil que nós tínhamos, provavelmente eu ia carregar aquele fardo
a minha vida toda me sentindo culpada. Então o Senhor teve misericórdia da minha vida. O Senhor teve misericórdia da vida da minha mãe, porque ela ainda não estava salva. Hoje você chega lá em casa, ela está lá com a Bíblia dela sentadinha, lá lendo a palavra do Senhor. E eu creio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que ela está salva. Então, meus irmãos, é Deus que determina o milagre. Ele tem propósito. Mas não fique desanimado, continue clamando ao Senhor. Se você está passando por uma situação difícil, que aos seus olhos não tem solução, Ele é o único que pode. Ele é o único que pode e é Ele que determina. Mas saiba de uma coisa, que o maior propósito de Deus para cada um de nós é a salvação das nossas almas. Porque aí estaremos com Ele por toda a eternidade, não mais haverá tristeza e dor. Amém, meus irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para estar trazendo para os meus irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem à vontade e clamar ao Senhor Jesus, como aquele cego fez. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Coloca nas mãos do Senhor nesta noite tudo aquilo que tem afligido a tua vida, tudo aquilo que tem trago tristeza para a sua vida. Coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode. E eu te convido, meus irmãos, vamos orar ao Senhor e apresentar as nossas causas a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, e nós te clamamos, Senhor meu Deus, que o Senhor coloque seu coração nas nossas misérias, nos nossos problemas. Senhor Jesus, nós te reconhecemos como o único e suficiente Salvador. Nós te reconhecemos como Filho do Deus vivo. Ó Deus amado, Deus querido, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar e declaramos, Senhor meu Deus, que sem ti, ó Pai, nós nada somos e nada podemos fazer. Diante do teu altar, Senhor meu Deus, nós te apresentamos nossas vidas, Senhor, te apresentamos nossas famílias, Senhor, te apresentamos, Senhor meu Deus, cada um aqui tem uma causa, cada um está passando por uma circunstância, Senhor meu Deus. Nós te apresentamos diante do teu altar, Senhor, a nossa vida, a nossa família, Senhor, os nossos filhos, Senhor, aqueles problemas, Senhor, que para nós, Senhor, parece que não tem solução, mas tu podes, Senhor. O Senhor é o único que pode, o verdadeiro Deus, o único Deus. Ó Pai, a ti, Senhor meu Deus, clamamos, a ti, Senhor meu Deus, louvamos, Senhor, e te adoramos e declaramos o nosso amor, porque só o Senhor é Deus e é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos sustentado, nos levantado a cada manhã. Ai de nós, Senhor, ai de nós se não fosse o teu amor, se não fosse a tua força. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, porque somos pecadores, Senhor, precisamos de ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Os dias estão difíceis, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros, Senhor, mas ainda estamos aqui, ó Pai, e temos necessidade, Senhor meu Deus. Entra com a tua provisão na nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor meu Deus, a dispensa de cada um. Abençoa, Senhor meu Deus, eu te peço a saúde de cada um, a família de cada um, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, da tua presença, da tua unção, do teu poder, Senhor, para que possamos, Senhor meu Deus, transbordar, Senhor, da tua unção. Esvazia-nos de nós, ó Pai. Enche-nos de ti, Espírito Santo, para que nós possamos ser instrumento, para que nós possamos ser vaso nas tuas mãos, para alcançar, Senhor meu Deus, aquelas pessoas que ainda estão cegas espiritualmente, ó Pai. Abre as vistas, Senhor meu Deus, tira as escamas dos olhos, ó Pai, daqueles que ainda não te reconheceram e não te aceitaram como Messias, como o único e suficiente Salvador, ó Pai. Alcança, Senhor meu Deus, eu te peço, cada família aqui, Senhor, que está sendo, ó Pai, apresentada nesta noite, ó Pai. Cada filho, cada marido, cada esposa, Senhor meu Deus, cada parente
parente, cada amigo, Senhor. O Senhor está escutando o clamor do teu povo, Senhor, meu Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos, Senhor, meu Deus, todas as nações, ó Pai. Todos os cristãos, Senhor, por toda a face da terra. Cada um de nós, Pai, tem vivido dias difíceis, mas o Senhor tem sido conosco, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que dentro em breve o Senhor virá cumprir a tua promessa, Senhor, e arrebatar a tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos preparados, Senhor, a estarmos firmes na tua presença. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar preparados para o dia que o Senhor vier arrebatar a tua igreja, Senhor. Alcança, Pai, eu te peço, aqueles que se afastaram, Senhor, da tua presença. Dê forças, desejo, vontade, sede, fome, Senhor, para que eles voltem, Senhor, para a tua presença, ó Pai. Aqueles que nesse momento se encontram abatidos, Senhor. Aqueles que se encontram enfermos, Senhor, no leito do hospital, Senhor. Desenganado pelos médicos, Senhor. Opera, Senhor, de acordo com os teus propósitos, Senhor. O Senhor é o único que pode, Senhor. A nós cabe, Senhor, acreditar e crer e orar pelos nossos irmãos. Então, ó Pai, nós te apresentamos, Senhor, aqueles teus servos, ó Pai, que estão desenganados pelos médicos. Ó Senhor, aqueles que estão vivenciando um luto, aqueles que estão deprimidos, ansiosos, Senhor, meu Deus. Alcança as nossas crianças, Senhor. Alcança os nossos adolescentes, os nossos jovens. Guarda a mente deles, ó Pai. Guarda o corpo deles. Livra eles, ó Pai, das setas inflamadas de Satanás, ó Pai. Senhor, eu te apresento a tua igreja, Senhor. Eu te apresento o anjo dessa igreja, o pastor Daniel. Eu te apresento a sua família, Senhor, meu Deus, diante do teu altar. Eu te apresento a vida, Senhor, meu Deus, do pastor Antônio Silva e da sua família, do pastor Júnior e da sua família, do pastor Moisés e da sua família, do pastor Leandro e da sua família, Senhor. Oh, Pai, eu te apresento a vida do pastor Paulo e da sua família, Senhor, do pastor Daniel, de todos os nossos pastores, mulheres, Senhor, que o Senhor tem levantado como vaso de honra para pregar a tua palavra. Alcança também, Senhor, os nossos irmãos de grama, aquelas famílias lá representadas, Senhor. Oh, Pai, nós te apresentamos cada um, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te apresento também, Senhor, a vida da tia Esmeralda, Senhor, a Esmeraldina de Jesus da Silva, diante do teu altar. Faça conforme a tua vontade, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, ó Pai. Oh, Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, Senhor, de falar da tua palavra, de ser usada pelo Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor, ó Pai.